Ministro relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, colocou o alto escalão político do país sob investigação. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a abertura de inquérito contra 8 ministros do governo Temer, 24 senadores e 39 deputados federais, entre eles os presidentes das duas casas, como mostram as 83 decisões do magistrado. O grupo faz parte do total de 108 alvos dos 83 inquéritos que a Procuradoria-Geral da República, PGR, encaminhou ao STF, com base nas delações dos 78 executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, todos com foro privilegiado. Já os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff não aparecem nesse conjunto porque não possuem mais foro especial. Isso que precisa acabar no Brasil. Lula e Dilma aprontaram coisas terríveis no Brasil. Saquearão a nação. E fica por isso. Mesmo estando sem foro privilegiado, vamos continuar o assunto do vídeo. Com certeza vamos encontrar mais coisas absurdas. O Estado teve acesso a despachos do ministro Fachin, assinados eletronicamente. Também serão investigados no Supremo um ministro do Tribunal de Contas da União, 3 governadores e 23 outros políticos e autoridades que, apesar de não terem foro no tribunal, foram relacionadas aos fatos narrados pelos delatores. Os senadores Aécio Neves, Minas Gerais, do PSDB, e Romero Jucá, Roraima, do PMDB, são os políticos com o maior número de inquéritos a serem abertos, 5 inquéritos cada. O senador Renan Calheiros, PMDB-AL, ex-presidente do Senado, vem em seguida, com 4 inquéritos. O governo do ex-presidente Michel Temer foi fortemente atingido. A PGR pediu investigações contra os ex-ministros Eliseu Padilha, PMDB, ex-Casa Civil, Moreira Franco, PMDB, que era da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Kassab, PSD, que era da Ciência e Tecnologia, Euder Barbalho, PMDB, Integração Nacional, Aloysio Nunes, PSDB, Relações Exteriores, Blairo Maggi, PP, Agricultura, Bruno Araújo, PSDB, Cidades, Roberto Freire, PPS, Cultura, e Marcos Pereira, PRB, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Padilha e Kassab responderão em 2 investigações cada. As investigações que tramitarão especificamente no Supremo com autorização do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na CPI, foram baseadas nos depoimentos de 40 dos 78 delatores. Os relatos de Marcelo Odebrecht, ex-presidente e herdeiro do grupo, são utilizados em 7 inquéritos no Supremo, entre os executivos e ex-executivos. O que mais forneceu subsídios para os pedidos da PGR foi Benedito Júnior, ex-diretor de infraestrutura, que deu informações incluídas em 34 inquéritos. Alexandrino Alencar, ex-diretor de Relações Institucionais, forneceu subsídios a 12 investigações, e Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais, e José de Carvalho Filho, ex-diretor de Relações Institucionais. Os crimes mais frequentes descritos pelos delatores são de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, e há também descrições à formação de cartel e fraude a licitações. Imunidade. O ex-presidente da República, Michel Temer, PMDB, é citado nos pedidos de abertura de 2 inquéritos, mas a PGR não inclui entre os investigados devido à imunidade temporária que detinha como presidente da República. O presidente não podia ser investigado por crimes que não havia decorrido do exercício do mandato. É isso aí. Para quem não sabia, Michel Temer ainda está livre e solto, porque acabou de sair do cargo de presidente do Brasil. Os pedidos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foram enviados ao Supremo. Ao todo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao STF 320 pedidos. Além dos 83 pedidos de abertura de inquérito, foram 211 de declínios de competência para outras instâncias da Justiça. Nos casos que envolvem pessoas sem prerrogativa de foro, 7 pedidos de arquivamento e 19 de outras providências. Janot também pediu a retirada do sigilo de parte dos conteúdos, entre a chegada ao Supremo e a remessa ao gabinete do ministro Edson Fachin. O ministro já tinha dado declarações de que as decisões seriam divulgadas. Ao encaminhar os pedidos ao STF,
Janotti sugeriu ao Fachin o levantamento dos sigilos dos depoimentos inquéritos. A lista dos alvos. Senador da República Romero Jucá Filho, PMDB, RR. Senador Aécio Neves da Cunha, PSDB-MG. Senador da República Renan Calheiros, PMDB, AL. Ministro da Casa Civil Eliseu Lemos Padilha, PMDB, RS. Ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab, PSD. Senador da República Fernando Bezerra Coelho, PSB, PI. Deputado Federal Paulinho da Força, SDSP. Deputado Federal Marco Maia, PT, RS. Deputado Federal Carlos Zaratini, PT, SP. Deputado Federal Rodrigo Maia, DEM, RM. Presidente da Câmara, Deputado Federal João Carlos Bacelar, PR, Bahia. Deputado Federal Milton Monti, PR, SP. Governador do Estado de Alagoas Renan Filho, PMDB. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco, PMDB. Ministro da Cultura Roberto Freire, PPS. Ministro das Cidades Bruno Cavalcanti de Araújo, PSDB, Pernambuco. Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira, PSDB. Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Antônio Pereira, PRB. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Borges Maggi, PP. Ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Barbalho, PMDB. Senador da República Paulo Rocha, PT, PA. Senador Humberto Sérgio Costa Lima, PT, PI. Senador da República Edison Lobão, PMDB, PA. Senador da República Cássio Cunha Lima, PSDB, PB. Senador da República Jorge Viana, PT, AC. Senadora da República Lidice da Mata, PSB, BA. Senador da República José Agripino Maia, DEM, RN. Senadora da República Marta Suplicy, PMDB, SP. Senador da República Ciro Nogueira, PP, PI. Senador da República Dalírio José Beber, PSDB-SC. Senador da República Ivo Cassol. Senador Lindbergh Farias, PTRJ. Senadora da República Vanessa Graziotin, PCdoB, AM. Senadora da República Cátia Regina de Abreu, PMDB, TO. Senador da República Fernando Afonso Collor de Mello, PTC, AL. Senador da República José Serra, PSDB, SP. Senador da República Eduardo Braga, PMDB, AM. Senador Omar Aziz, PSD, AM. Senador da República Valdir Raup. Senador Eunício Oliveira, PMDB, Ceará. Senador da República Eduardo Amorim, PSDB, SI. Senadora Maria do Carmo Alves, DEM, SI. Senador da República Garibaldi Alves Filho, PMDB, RN. Senador da República Ricardo Ferraço, PSDB, ES. Deputado Federal José Carlos Aleluia, DEM, BA. Deputado Federal Daniel Almeida, PCdoB Bahia. Deputado Federal Mário Negromonte JR, PP, BA. Deputado Federal Nelson Pellegrino, PTBA. Deputado Federal Jutaí Júnior, PSDB, BA. Deputada Federal Maria do Rosário, PT, RS. Deputado Federal Felipe Maia, DEM, RN. Deputado Federal Onyx Lorenzoni, DEM, RS. Deputado Federal Jarbas de Andrade Vasconcelos, PMDB, PI. Deputado Federal Vicente Vicentinho Paulo da Silva, PT, SP. Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, PPS, BA. Deputada Federal Ieda Cruzius, PSDB, IRS. Deputado Federal Paulo Henrique Lustosa, PP, CI. Deputado Federal José Reinaldo, PSB, MA. Por fatos de quando era governador do Maranhão. Deputado Federal João Paulo Papa, PSDB, SP. Deputado Federal Vander Lobete, PT, MS. Deputado Federal Rodrigo Garcia, DEM, SP. Deputado Federal Cacá Leão, PP, BA. Deputado Federal Celso Russomano, PRB, SP. Deputado Federal Dimas Fabiano Toledo, PP, MG. Deputado Federal Pedro Paulo, PMDB, RJ. Deputado Federal Lúcio Vieira Lima, PDMB, BA. Deputado Federal Paz Landim, PTB, PI. Deputado Federal Daniel Vilela,
PMDB, GO, Deputado Federal Alfredo Nascimento, PR, AM, Deputado Federal Zeca Dirceu, PT, SP, Fachin arquiva inquérito contra Zeca Dirceu. Na Lava Jato, suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ministro aponta falta de provas contra filho de Zé Dirceu. Deputado Federal Betinho Gomes, PSDB, PI. Deputado Federal Zeca do PT, PT, MS. Deputado Federal Vicente Cândido, PT, SP. Deputado Federal Júlio Lopes, PP, RJ. Deputado Federal Fábio Faria, PSD, RN. Deputado Federal Heráclito Fortes, PSB, PI. Deputado Federal Beto Mansur, PRB, SP. Deputado Federal Antônio Brito, PSD, BA. Deputado Federal Décio Lima, PT, SC. Deputado Federal Arlindo Chinaglia, PT, SP. Ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, PSD. Governador do Estado do Acre, Tião Viana, PT. Prefeita Municipal de Mossoró, RN, Rosalba Cialini, PP. Ex-governadora do Estado Valdemar da Costa Neto, PR. Luiz Alberto Maguito Vilela, ex-senador da República e prefeito municipal de Aparecida de Goiânia entre os anos de 2012 e 2014. Edivaldo Pereira de Brito, então candidato ao cargo de senador pela Bahia nas eleições de 2010. Oswaldo Borges da Costa, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemil. Senador Antônio Anastásia, PSDB-MG. Cândido Vacareza, ex-deputado federal do PT. O Tribunal Regional Federal, TRF4, determinou o bloqueio de 17,7 milhões de reais em valores e bens do ex-deputado federal Cândido Vacareza do PT. Guido Mantega, ex-ministro. Juiz nega pedido de prisão, mas manda Guido Mantega usar tornozeleira. César Maia, DEM, vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-deputado federal. Paulo Bernardo da Silva, então ministro de Estado. Eduardo Paes, PMDB, ex-prefeito do Rio de Janeiro. José Dirceu, deputada estadual em Santa Catarina. Ana Paula Lima, PT, SC. Márcio Toledo, arrecadador das campanhas da senadora Suplicy. Napoleão Bernardes, prefeito municipal de Blumenau, SC. João Carlos Gonçalves Ribeiro, que então era secretário de Planejamento do Estado de Rondônia. Advogado Ulisses César Martins de Souza, à época procurador-geral do Estado do Maranhão. Rodrigo de Holanda Menezes Jucá, então candidato a vice-governador de Roraima, filho de Romero Jucá. Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Aécio. Heron Bezerra, marido da senadora Graziotti. 5 políticos do Amazonas aparecem em lista de relator da Lava Jato. Moisés Pinto Gomes, marido da senadora Cátia Abreu, em nome de quem teria recebido os recursos. A38, Humberto Casper, Marco Arildo Prates da Cunha, Vado da Farmácia, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho José Feliciano, José Serra. Abre aspas, o senador José Serra reitera que não cometeu nenhuma irregularidade e que suas campanhas foram conduzidas pelo partido, na forma da lei. A abertura do inquérito pelo Supremo Tribunal Federal servirá como oportunidade de demonstrar essas afirmações e a lisura de sua conduta. Assessoria de imprensa do senador José Serra. Fecha aspas. Já o senador Romero Jucá, abre aspas, sempre estive e sempre estarei à disposição da justiça para prestar qualquer informação. Nas minhas campanhas eleitorais sempre atuei dentro da legislação e tive todas as minhas contas aprovadas. Fecha aspas. A senadora Vanessa Graziotin. Abre aspas. A senadora Vanessa Graziotin, PCdoB-AM, esclarece que as doações feitas para suas campanhas foram oficiais, declaradas e posteriormente aprovadas pela Justiça Eleitoral, segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da senadora. Fecha aspas. O ministro do TCU, Vital do Rego, abre aspas, por meio de sua assessoria de imprensa, o ministro do TCU afirmou, o ministro TCU Vital do Rego e sua defesa não tiveram acesso ao conteúdo do pedido de abertura de inquérito mencionado pela imprensa. O ministro está à disposição das autoridades e confia que será comprovada a falta de relação entre ele e os fatos investigados. Fecha aspas. Lindbergh Farias, abre aspas, mais uma vez confiarei que as investigações irão esclarecer os fatos e, assim como das outras vezes,
Estou convicto que o arquivamento será o único desfecho possível para esse processo. Novamente a justiça será feita, segundo nota enviada pela assessoria do senador. Fecha aspas. O senador Antônio Anastasia. Abre aspas. Em toda sua trajetória, Anastasia nunca tratou de qualquer assunto ilícito com ninguém. Fecha aspas. Ao deputado Jutai Júnior. Abre aspas. Tenho absoluta convicção de que esse procedimento será arquivado porque simplesmente não tenho nada a ver com a Lava Jato. Fecha aspas. A assessoria do ministro Marcos Pereira. Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Abre aspas. O ministro Marcos Pereira está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários, muito embora não tenha sido notificado oficialmente nem tenha conhecimento de nada daquilo que é acusado. Marcos Pereira agiu sempre dentro da lei enquanto presidente de partido, buscando doações empresariais, respeitando as regras eleitorais, e esclarecerá não ter qualquer envolvimento com atitudes ilícitas. Fecha aspas. O ministro Eliseu Padilha. Abre aspas. Eliseu Padilha disse, por meio de assessores, que não vai comentar a citação de seus nomes na lista de Fachin. Fecha aspas. O ministro Moreira Franco. Abre aspas. Moreira Franco Filho disse, por meio de assessores, que não vai comentar a citação de seus nomes na lista de Fachin. Fecha aspas. O senador Renan Calheiros. Abre aspas. Em nota, o senador Renan Calheiros, PMDB-AL, disse que vai esperar o teor das supostas investigações para se defender. Um homem público sabe que pode ser investigado, mas isso não pode significar uma condenação prévia ou um atestado de que alguma irregularidade foi cometida, disse, no comunicado. Acredito que esses inquéritos serão arquivados por falta de provas, como aconteceu com o primeiro deles. Fecha aspas. O senador Ricardo Ferraço. Abre aspas. O senador Ricardo Ferraço disse estar perplexo com a citação do seu nome na lista. Eu estou completamente perplexo. Não tenho e nunca tive qualquer relação com esses executivos da Odebrecht, afirmou. Ele disse que constituiu um advogado para pedir vista para saber se existe a citação e detalhes do inquérito. A minha reação é de surpresa e perplexidade. Fecha aspas. O senador Eduardo Braga. Abre aspas. Por meio de sua assessoria, o senador Eduardo Braga, PMDB-AM, disse que está tranquilo e irá aguardar as investigações. Fecha aspas. O deputado José Carlos Aleluia. Abre aspas. O ministro Fachin autorizou a investigar todos os citados, sem distinção, e fez bem. Todo homem público tem de estar pronto para ser investigado. Todas as doações de campanha que recebi foram legais e estão declaradas. Fecha aspas. Décio Lima. Abre aspas. Em relação à menção do meu nome nas investigações do Supremo Tribunal Federal, recebo com tranquilidade, uma vez que confio que a verdade prevalecerá e a justiça será feita. Declaro que sou o maior interessado no esclarecimento de toda esta situação. É importante destacar que não sou réu e nem investigado em nenhum processo da Lava Jato. A minha vida pública sempre foi pautada pela ética, lisura e transparência. E a minha história demonstra a preocupação com a legalidade de todos os meus atos. Décio Lima. Fecha aspas. Ana Paula Lima. Abre aspas. Nota oficial em relação à citação do meu nome nas investigações do Supremo Tribunal Federal. Declaro serenidade e estou à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos. Afirmo que não sou ré e nem investigado em nenhum processo da Lava Jato. Afirmo que as doações à minha campanha eleitoral foram declaradas e aprovadas pelos órgãos competentes, e que minha conduta pública é regida pelos princípios da ética, moral e legalidade. Ana Paula Lima, deputada estadual, PTSC. Fecha aspas. Arlindo Chinaglia Júnior. Abre aspas. Eu não sei do que se trata e vou procurar tomar ciência disso. Não faço a mínima ideia do motivo de eu estar na lista. Não imaginava. Alguém me citou, mas em que circunstâncias eu não sei avaliar o que agrava ou não. A imagem de cada um dos partidos mencionados. Nesse momento, eu não tenho como avaliar. Quero agora me informar do que está acontecendo. Estou determinado a fazer isso pelo que eu entendi. A PGR enviou para o Supremo centenas de nomes. Não sei qual é o procedimento de cada um, mas eu presumo que deva ter acesso a todo o material. Fecha aspas. O criminalista Daniel Gerber, defensor do ministro Eliseu Padilha. Abre aspas. A defesa do ministro. Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha,
PMDB, representada pelo criminalista Daniel Gerber, afirma que todo e qualquer conteúdo de investigações será debatido exclusivamente dentro dos autos. Fecha aspas. A defesa do senador Waldir Raupp. Abre aspas. A defesa do senador Waldir Raupp, PMDB, RO, representada pelo criminalista Daniel Gerber, informa que o senador contesta mais uma vez a falsidade das alegações que fazem contra si, se colocando à disposição do Poder Judiciário para os esclarecimentos cabíveis. Fecha aspas. O deputado Marco Maia. Abre aspas. Em relação à abertura de inquérito determinada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, STF, a defesa do deputado Marco Maia, PTRS, representada pelo criminalista Daniel Gerber, informa que as ações criminais cabíveis contra estes delatores serão adotadas, na medida em que imputam a terceiros atos inexistentes como forma de obterem benefícios que não merecem, junto ao Poder Judiciário. Fecha aspas. Advogada Verônica Sterman. Abre aspas. Paulo Bernardo nega ter feito esse pedido e informa que não teve qualquer conversa com executivos da Odebrecht para tratar da inclusão da obra no PAC. Ela foi incluída de maneira absolutamente ilícita e atendendo à reivindicação da bancada federal do RS, sem qualquer participação da empresa Odebrecht. Verônica Sterman, advogada. Fecha aspas. Humberto Costa. Abre aspas. O senador, que espera a conclusão de inquérito aberto há mais de 2 anos pelo STF, e para o qual a Polícia Federal já se manifestou em favor do arquivamento, aguarda ter acesso aos novos documentos para reunir as informações necessárias à sua defesa. O senador, que já abriu mão de todos os seus sigilos, se coloca, como sempre fez, à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários, diz a nota enviada pela assessoria. Fecha aspas. O senador Jorge Viana. Em nota à imprensa. Abre aspas. A crise política vai se aprofundar, a partir de agora, com risco de paralisia institucional, porque todo o sistema político brasileiro está em xeque. Todas as legendas e expoentes partidários estão citados na lista do ministro Luiz Edson Fachin, o que nos obriga, nesse momento, a nos explicarmos, do PMDB ao PSDB, passando pelo meu partido, o PT, mas também o DEM, PSD, PSB, PRB e PP. Todos os representados no Congresso estão envolvidos nesta crise. Muitos são acusados de corrupção, outros têm de se explicar sobre suas campanhas, sobre o envolvimento do meu nome e do governador Tião Viana. Não há nenhuma denúncia de corrupção contra nós, mas questionamentos sobre a arrecadação da campanha em 2010. Vamos provar na justiça o que dissemos antes. Nossas campanhas foram dentro da lei e feitas com dinheiro limpo. Nada devemos e nada tememos. Confiamos na justiça. Senador Jorge Viana, PTSC. Fecha aspas. Ministro Edson Fachin também arquiva as citações da Odebrecht a Marta Freire e Jarbas, executivo da Odebrecht, que disse ter pago 50 milhões a Aécio Neves. Foi encontrado morto. O executivo Henrique Valadares, ex-vice-presidente da Odebrecht, era um dos delatores na Operação Lava Jato. Foi encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro. O empresário foi responsável pela delação de personalidades com grandes destaques, como Aécio Neves, a quem o delator disse que pagou 50 milhões de reais, que foram depositados em contas no exterior. Valadares ainda alegou ter recebido uma cobrança de dinheiro por Edson Lobão, quando o então ministro de Dilma Rousseff estava internado em uma UTI. Nos 2 casos, a empreiteira baiana pedia em troca facilidades na área de energia. O executivo ainda delatou lideranças indígenas e membros da CUT. Não há informações das causas da morte ou mais detalhes sobre o caso. 25 parlamentares envolvidos na Lava Jato perderão foro privilegiado, com inquéritos ou ações em curso no Supremo Tribunal Federal, STF. A partir de investigações da Lava Jato, ao menos 14 deputados federais e 11 senadores não conseguiram um novo mandato na disputa eleitoral daquele ano. E por isso tiveram seus casos enviados para a primeira instância. Eles minimizaram os efeitos na campanha. Entre eles estão caciques políticos e líderes partidários como o presidente do Senado, Eunício Oliveira, MDB Ceará, os senadores Edson Lobão, MDB, MA, Garibaldi Alves Filho, MDB, RN, e Romero Jucá, MDB, RR,
além dos deputados federais Alfredo Nascimento, PR, AM, José Otávio Germano, PP, RS, Lúcio Vieira Lima, MDB, Bahia, Marco Maia, PT, RS, Milton Monti, PR, SP, e Zeca do PT, PT, MS. Ao deixarem o Congresso, os parlamentares perderão o foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. Senadores e deputados federais estão entre as autoridades com direito a serem julgadas somente pelo Supremo, e por uma ação entendida somente pelo STF. O STF mudou seu entendimento sobre o assunto e restringiu o alcance do foro privilegiado somente para processos com crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Assim sendo, quem teve suposta atitudes ilícitas fora do exercício do cargo, com a mudança do STF, está perdoado, mesmo que tenha errado. Desde então, diversos casos ligados à Lava Jato que originalmente estavam no STF foram enviados a juízos de primeira instância. O Supremo já decidiu, por exemplo, enviar o processo do Lindbergh Farias, PTRJ, à Justiça Federal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sem o foro privilegiado, o destino de cada processo depende do tipo de delito investigado e da origem do inquérito, enquanto casos de Caixa 2 em tese poderiam ir para a Justiça Eleitoral de cada estado. Alguns parlamentares na época podiam parar na 13ª Vara Federal de Curitiba e serem julgados pelo então juiz Sérgio Moro, por exemplo, se o crime apontado pelos procuradores da Lava Jato envolvesse desvio de recursos da Petrobras. 5 réus, 6 acusados e 18 investigados na Lava Jato, maior símbolo do combate à corrupção nos últimos 4 anos. A Operação Lava Jato influenciou a escolha dos parlamentares pelo povo brasileiro, que é o mais importante para colocar gente honesta no poder nas eleições. De 64 candidatos ao Congresso Nacional, com processos em curso ligados à Lava Jato ou decorrentes dela, 35 não foram eleitos. Entre os derrotados estão os senadores Romero Jucá, MDB, RR, Valdir Raup, MDB, RO, José Agripino Maia, DEM, RN, e Benedito de Lira, PP, AL, que viraram réus em ações penais ou civis. Também ficaram de fora outros alvos da operação, como Garibaldi Alves Filho, MDB, RN, Edson Lobão, MDB, MA, e Eunício Oliveira, MDB, Ceará. É claro que isso é um avanço. E mostra que, graças à Operação Lava Jato, a população brasileira está bem ligada. E sabe muito bem em quem vai votar nas próximas eleições. 2 primeiros foram acusados de corrupção pela PGR, Procuradoria-Geral da República, enquanto Eunício, ex-presidente do Senado, responde a inquéritos. É possível buscar o parlamentar eleito ao final do texto e ver sua defesa sobre o caso. Entre os envolvidos na Lava Jato que tem contas a acertar com a Justiça, restaram 4 senadores e 25 deputados federais eleitos, que juntos correspondem a 4,88% da nova composição do Poder Legislativo. Não poderia finalizar este vídeo sem pedir um favor extremamente importante para você. Importante nessa próxima eleição: a gente escolher um candidato ficha limpa, e que esteja preparado principalmente para defender os direitos dos seus eleitores. O único jeito de fazer isso é exatamente assim: investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. Só desta maneira colocaremos gente honesta no poder, pesquisando a vida do seu candidato antes de votar. Além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo serviços de no mínimo 100% de precisão.